Continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Louve, adore e cante, aleluia. Deixe incendiar, vem do alto este fogo. Louve, profecia e línguas de fogo. É avivamento. Mão pra cima, geral! Vamos lá. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, Cante aleluia, aleluia. aleluia. Cante aleluia, aleluia. Cante Yeah. Glória a Deus! Aleluia! Deus tem para cada manhã um cântico novo para a tua vida. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo abençoado do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Dê uma boa noite para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado. Fala aquilo que Jesus falaria a ele. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma semana vencida em nome de Jesus. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus vivo, aquele que reina sobre os céus e a terra, que tem o domínio, o poder e a majestade. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te glorificamos. Estamos reunidos nessa noite na tua presença em oração, para te cultuar e te bendizer, Pai. Sabendo que não há outro Deus além de ti nas nossas vidas, que o teu poder tem reinado sobre nós, sobre todas as coisas ao nosso redor, Pai. Nós temos visto as tuas maravilhas, os teus prodígios, milagres e livramentos, Senhor, no nosso meio. Os nossos olhos têm contemplado a tua santidade, Pai. Os nossos lábios têm cantado cânticos de louvores ao Senhor, Pai. O teu nome tem sido exaltado hoje e todo sempre. A tua palavra diz que nós nascemos para o louvor da sua glória.
E nesse momento nós cremos que os céus, a terra se reúnem em adoração ao único, aquele que era, que é e sempre será, aquele que é rei de todas as coisas, que tem o domínio, o poder e a majestade. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, glorificamos o teu nome. Seja exaltado, seja bendito. A tua glória dura para sempre, Pai. O teu reino é sempre eterno, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte do teu reino. Estamos aqui reunidos, Pai, como o corpo de Cristo, para te engrandecer, para nos prostrar diante da tua santidade e dizer que nós te amamos. Os seus filhos estão reunidos para louvar e dizer: nós amamos ao nosso Pai, ao nosso Deus soberano. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite. Nós fomos convidados e atraídos pela tua presença. Nós cremos que a partir de agora os nossos corações estão preparados, a nossa mente está aberta. Nós queremos oferecer tudo de nós ao Senhor. Nós queremos nos render e entregar tudo aquilo que está nos incomodando aos pés do nosso Deus. Obrigado, Senhor. A tua palavra diz que nós nascemos para reinar. E nós estamos aqui cada dia nos fortalecendo na palavra, no Espírito, para que nós possamos vencer e manifestar a glória do Pai, o reino dos céus. Em nome de Jesus, nós cremos que nós fomos chamados para mudar a circunstância, as situações. Nós fomos ter o diferencial nesse tempo profético, Pai. Oh, Senhor, não olhe, Senhor, para as nossas limitações, Pai. Não olhe para os nossos pecados, mas nos perdoa, Pai. Nos livra de todo mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesta noite, Pai, é uma noite onde os teus filhos vêm para ouvir do Senhor aquilo que vai nos levar adiante, aquilo que vai nos curar, sarar e libertar. A tua palavra viva e eficaz que vai alcançar os propósitos na vida de cada um que se encontra aqui, daqueles que estão nos seus lares cultuando através dessa live, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma o teu lugar nessa reunião e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque a tua obra é perfeita. Obrigada, Espírito Santo, porque nós temos a chance de estarmos fazendo parte deste grande mover profético. Será que nessa noite você pode se alegrar, porque você tem a melhor chance de ver essa obra completa do Espírito Santo sobre a sua vida? E eu gostaria de te convidar a louvar ao Senhor com todo o seu coração, dizendo: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, eu estou aqui para realmente rasgar o meu coração e permitir essa boa obra perfeita acontecendo na minha vida, amém? Vamos louvar ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Oh, Senhor, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez, custe o que custar, eu estarei aqui, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito.
de permitir que o Espírito Santo de Deus se mova na sua vida. Então cante uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar na tua presença, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh Senhor, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu, é o meu desejo, Senhor. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Declare: eu quero nascer do teu. Sim, Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor nessa noite. Nós queremos anular a nossa carne para fazer a vontade do teu Espírito, que é boa, perfeita e agradável. Que a minha vida seja a tua vida, fazendo o teu querer. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Entregamos a nossa vida a ti, entregamos tudo a ti. Oh, tudo a ti, Senhor, tudo a ti, Senhor. Porque não existe Deus como o nosso Deus, que é acima de tudo e de todos, está acima de tudo e de todos. É um Deus que é inigualável, um Deus que é imbatível, um Deus que vai além do que a gente imagina, um Deus que é grande. E não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça à nossa volta, Ele continua sendo Deus grande, Deus forte, Deus poderoso. Então você está no lugar certo, porque você está aqui para colocar o seu coração diante desse Deus poderoso, que pode operar essa boa obra através do Espírito. Tu és grande, Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. A vitória já é sua. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É tudo sobre Ele. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, aleluia, é o Senhor em quem nós temos a vitória. É só tomar posse. E que nos ajuda contra o inimigo. Nós não estamos sozinhos. E é por isso que nós estamos aqui diante da presença e nos prostramos, nos rendemos, nos entregamos. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos engrandecê-lo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te engrandecemos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Oh, não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Nós queremos encher este lugar com uma adoração verdadeira, genuína, assim como o Senhor nos faz o convite. Este é o tempo de adorarmos em espírito e em verdade. Foi para esse tempo que o Senhor nos fez. Oh,
porque o Pai está à procura daqueles que têm esse coração verdadeiro, disposto no Espírito Santo. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh. Tu és o nosso Jeová Rafá. E nós queremos engrandecê-lo nessa noite. Engrandecê-lo porque o Senhor é poderoso em meio às batalhas. O Senhor é aquele que se move à frente dessas batalhas. E neste momento nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, poderosa, oh, de um Deus tão grande, de um Deus tão infinito, de um Deus tão poderoso. Por isso entregamos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor que é devido. Recebe, Senhor, o nosso Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que não nos deixa só, Deus que sempre esteve presente. Oh, recebe, Pai, recebe, Senhor, recebe o nosso amor, a nossa gratidão, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Nós te engrandecemos, te exaltamos, te bendizemos. Aleluia. Porque Tu és santo, Tu és digno. Aleluia. 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 Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar. Que a Tua graça se faça presente e que possamos receber tudo aquilo que o céu tem para nos entregar. Que as nossas mentes possam estar aqui desarmadas e o nosso coração pronto para receber a boa semente, que vai brotar, crescer e dar muitos frutos para Teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço a quem está perto de você, pode sentar abençoado e abençoada. Glória a Deus pela tua vida, que bom vê-los, que bom vê-las. Professora Janaína, depois de uma viagem, está de volta. Mamãe está bem, Evandro está bem, glória a Deus. Lucas, tudo bem? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tudo bem, Renan? Tudo bem? Melissa? Ai, a Débora estava escondidinha atrás da Clary. Essa é a Débora, é a irmã. É a irmã. Muito bem, vamos lá. Amados, que alegria poder estar aqui com vocês. O Espírito Santo nos trouxe para este lugar mais uma vez. E quando Deus reúne o seu povo é porque o céu quer entregar alguma coisa. O problema é que nem sempre as pessoas estão dispostas a receber o que o céu entrega. O que o céu entrega é precioso. Certa vez Jesus disse que não podemos dar pérolas aos porcos. Aquilo que Deus tem para nos entregar é um tesouro que o mundo não dá o devido valor. Mas nós, como igreja, precisamos discernir para poder cumprir um propósito na terra. Você está aqui hoje para, em primeiro lugar, entregar o teu culto a Deus e também ser tratado na sua alma, o que nós chamamos de cura interior, cura das memórias, cura das feridas, cura dos traumas emocionais. Por incrível que pareça, nós, ao longo da vida, somos uma somatória de coisas boas e de coisas ruins. E nós somos forjados com o tempo e precisamos da graça de Deus, manifesta através da sua palavra, revelada pelo seu Espírito, para poder tratar em nós
aquilo que precisa ser tratado. Muitos pensam que não estão doentes na sua alma, mas o Espírito Santo nos dá a percepção necessária para identificarmos cada área onde precisa do bálsamo de Gileade, onde precisa da intervenção divina, da cura do Senhor, porque tem muitas coisas que vão nos afetando a médio e longo prazo e nós não nos apercebemos disso. É importante então que você possa entender que estamos em 7 semanas de busca e de entrega. Diga comigo aí, de busca e de entrega. Ou seja, você está aqui numa prática de fé. Você está aqui se levantando no nome de Jesus para tomar posse daquilo que é promessa para mudar sua vida. E aquilo que Deus tem para nós como mudança é permanente, não é momentâneo. Nós precisamos aprender a caminhar com Deus, e não só isso, principalmente ser de Deus, porque você vai perceber, vai discernir, vai identificar quando o inimigo se levanta para te atacar de novo, com o objetivo de destruir você nas suas emoções. O diabo, ele não tem objetivo só de te ferir, o objetivo principal é de te destruir. Mas ele não pode fazer isso porque Deus não permite. E por outro lado, você não pode dar permissão para que isso aconteça. Porque muitas vezes Deus nos protege, guarda e livra. Mas por outro lado, nós não policiamos a nossa vida e nós acabamos por permitir uma ação direta ou indireta do inimigo em nossas vidas. Então é muito importante que você compreenda o que nós estamos fazendo aqui. São 7 semanas de busca. E o porquê de 7 semanas? São 7 semanas onde você vai se expor à palavra de Deus, onde você vai ouvir verdades, onde você vai ser confrontado, onde você vai entregar a sua vida de verdade, para que Deus possa fazer o que precisa ser feito. Nós muitas vezes somos espectadores de culto, e a Bíblia diz em Tiago 1:22 que não podemos ser apenas ouvintes, espectadores de culto. Você não está aqui só para assistir, você está aqui para entregar, e você precisa saber que é parte deste culto. Há necessidade de você estar aqui para poder entregar para Deus, que também se faz presente. Então, são 7 semanas onde você vai ouvir verdades. Talvez muitas delas você já conheça, mas conhecer não significa viver. Você precisa incorporar na tua vida aquilo que você recebe do altar. Então, eu gostaria hoje de falar com você sobre o porquê da libertação. Algumas igrejas, elas não têm a prática da libertação, e a gente respeita. Nós não estamos aqui para atacar nenhuma igreja co-irmã. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos os melhores porque nós temos esta prática. Eu acredito que cada igreja, cada denominação, cada ministério tem um chamado específico. Alguns pastores acham que é besteira, muitas vezes, dedicar o tempo que temos para
instruir a igreja, biblicamente, é o que fazemos, naquilo que a Bíblia deixa tão explícito, tão claro, tão evidente. Jesus, ele atuou no ministério de libertação. A libertação fazia parte quase que diariamente, se não diariamente, do ministério de Jesus. E quando nós falamos do ministério de libertação, você pensa que se trata de expulsão de demônios. Quando, na verdade, Jesus sofria uma oposição espiritual o tempo todo, uma perseguição, levante, ameaça, injustiça, ataques. Em tudo isso estava a ação maligna do inferno. Então, o diabo, ele estava sempre atacando e se opondo ao ministério de Jesus. Então, não é porque nós não estamos tendo um confronto direto com um espírito que se manifesta, que não estamos enfrentando um ataque direto. O ataque indireto, ele sempre existe, porque o diabo procura cercear, impedir e, de certa forma, desconstruir tudo aquilo que nós, em nome de Jesus, fazemos. Algumas pessoas são mais fracas e acabam então deixando o inimigo sapatear em suas vidas. Outras pessoas já buscam mais a Deus e Deus dá esse discernimento espiritual para que ela perceba onde o diabo está, o que ele pretende fazer, quais são as suas armas, porque nós estamos numa guerra espiritual. E quando nós falamos de guerra, nós falamos de armas. Por exemplo, todo e qualquer mover que acontece na igreja não é fruto do acaso. Por exemplo, nós aqui entendemos que depois que houve um mover nas segundas-feiras, do povo de Deus se reunindo para orar e buscar Deus, coisas começam a ser destravadas no reino espiritual. E uma das coisas que acontece é que Deus começa a nos limpar. Alguns podem até ter algum tipo de manifestação. Pode ser uma tontura, uma indisposição, pode ser algum tipo de mal-estar, como pode ser algo assim, mais visível, como no caso até uma manifestação mesmo de um espírito maligno. Por uma série de coisas que nós vamos falar um bocado hoje, para que a gente possa deixar isso mais evidente, mais claro. Mas tudo começa quando nós oramos. Olha, o diabo não tem medo de você quando você vem nos cultos. Ele faz de tudo para você não vir, porque ele quer estragar o culto a Deus. E o pior é que a gente permite que o diabo estrague o nosso culto a Deus. E tem gente que fala, não, mas eu posso cultuar na minha casa, eu posso cultuar indo para o trabalho, eu posso cultuar num banco de ônibus, eu posso cultuar em qualquer lugar. Deus estabeleceu a sua igreja para que nós, como a congregação dos justos, a Assembleia dos Santos, possamos nos reunir como seus filhos para entregar o nosso culto coletivo. Amém? Quando você faz o que você faz, você pode estar entregando algo individual para Deus, mas Ele nos chamou também para entregarmos o coletivo. E o diabo faz de tudo para que você não entregue o teu culto coletivo. Sabe por quê? Existe um grande mover de poder, de unção, de glória e da presença de Deus quando nós nos reunimos como igreja. Então o diabo faz de tudo para separar os irmãos, para tirar do coração a vontade de estar num culto. Não estou falando de ir à igreja, estou falando
da consciência que a pessoa tem de estar aqui dentro. A Bíblia fala do nosso culto racional a Deus. Olha aí, em Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra. Romanos 12, 1. Mas nós, 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu estou aqui sabendo o que eu estou fazendo aqui. Então, eu venho aqui para entregar o meu culto a Deus. E como resultado disso, como consequência disso, Deus, Ele me cura, sara, liberta, prospera, salva, abençoa e faz na minha vida tudo aquilo que precisa ser feito. Por quê? Tem coisas que são naturais, nós fazemos. Mas tem coisas que são espirituais e nós precisamos de Deus. Nós dependemos de Deus para isso. Por exemplo, o que é natural, nós podemos executar. Agora, o que é sobrenatural, nós precisamos de Deus para que Ele possa fazer em nossas vidas o que precisa ser feito. Então, como eu disse a vocês, existe um trabalho específico sobre libertação. E a gente precisa entender o porquê que eu preciso de libertação. A Bíblia fala que você é casa espiritual, morada, residência do Deus vivo. Nós carregamos a sua presença dentro de nós. Lá no Velho Testamento, a glória de Deus estava dentro de uma arca. Mas agora a glória de Deus, ela está dentro de nós. Já falei a vocês, por que o véu se rasgou de alto a baixo, e não de baixo para cima? Porque a religião foi a tentativa de religar o homem a Deus e fracassou. Mas quando o véu se rasgou de alto a baixo, significa que o próprio Deus liberou da sua presença, da sua glória, do seu Espírito para habitar em mim e em você. Habitar na sua igreja. O Espírito Santo, ele não habita em qualquer um e não habita de qualquer jeito. E a gente precisa saber disso, porque nós transportamos o Espírito Santo de Deus 24 horas por dia dentro de nós. Olha só a responsabilidade que nós precisamos ter. Tem gente que pensa que é crente só quando está dentro de 4 paredes, num culto. Quando ele levanta a mão, quando ele começa a cantar, quando ele ouve a palavra. Preste atenção, é mais importante o que nós fazemos lá fora do que o que fazemos aqui dentro. Porque quando nós compreendemos o nosso papel lá fora, como luzeiros de Deus, como sal que tempera, que dá gosto, quando nós entendemos sobre o que é ser fermento da massa, que traz o crescimento. A Bíblia geralmente fala do fermento de uma forma pejorativa, mas também o fermento, ele é fruto de algo positivo para a igreja. Agora, quando nós entendemos isso, nós vamos subir um degrau a mais. Entender quem eu sou lá fora, o que eu faço lá fora, porque parece que eu sou de Deus só quando eu estou aqui dentro. A gente se traveste de crente, coloca uma roupa de crente, faz penteado de crente. Tem gente que faz até maquiagem de crente. Pega a Bíblia, faz de conta que é crente. Chega aqui, não sabe nem abrir o capítulo, o versículo, porque não treina lá fora. A Bíblia empoeira durante a semana.
Então nós precisamos compreender que vida cristã, ela precisa ser ativa, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser eficaz, eficiente, efetiva. Nós não podemos viver uma vida de fé, onde lá fora nós não somos de Deus. Andamos sem a marca, sem o selo. Qual que é a marca e qual é o selo? Quando eu pego e digo, não vou fazer porque eu sou de Deus, eu não quero pecar, eu decidi andar na presença de Deus. É o que diz a Bíblia, e quero que você leia comigo esse versículo, em 1 de João, no capítulo 3, versículo 9. 1 de João 3,9, diz assim, ó: qualquer um que é nascido de Deus, não vive pecando, ou não vive em pecado, mas eu prefiro a tradução que diz, não vive pecando. Qualquer um que é nascido de Deus não vive pecando, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, se eu nasci de novo, se eu tenho consciência disso, fui comprado por bom preço, lavado, remido, purificado, santificado pelo sangue do Cordeiro, eu vou me resguardar. Isso é proteção para a minha vida. Eu não vou permitir que demônios me ataquem, direto ou indiretamente. Como que eles atacam? Na vida emocional, sentimental, afetiva. Pode atacar o corpo, doenças, enfermidades. Ataca na vida profissional, econômica, financeira, material. Ataca até no seu convívio social. Ataca na sua vida espiritual, cristã, ministério. Então, os demônios, eles estão aí, você só não enxerga, mas você pode avaliar os danos. Quanta coisa tem acontecido no nosso tempo. O nosso tempo tem sido marcado por escândalos. Muitos têm escarnecido do Evangelho. Pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que tiveram uma caminhada com Ele, que foram generais, líderes à frente de um grande ministério, ou até mesmo não. Aquele irmão que de repente começou a se destacar na igreja. Deus começou a se mover porque era preparação para usá-lo lá na frente. Então, os demônios você não vê, mas a forma que eles agem está aí. Como eu falei, nós estamos numa guerra. Numa guerra nós temos armas. O diabo tem as suas armas. Ele tem os seus foguetes, os seus torpedos, as suas granadas. Então ele vai atacar onde? No lugar de fraqueza de cada um. Eu tenho o meu calcanhar de Aquiles. Você também tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu conheço as minhas fraquezas e não posso brincar com elas. E você também conhece as suas fraquezas e não pode brincar com elas. Aí mora o perigo. Porque a gente morre espiritualmente. A gente pode estar na igreja sem vontade, desanimados, desmotivados, desencorajados, rendidos e vencidos pelo pecado. Quando nós vemos um irmão ou uma irmã apaixonados por Jesus, é porque eles estão alimentando o Espírito. A Bíblia diz: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O problema é que nós andamos muitas vezes na carne e entristecemos o Espírito Santo de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo, ele não vem e vai, entra e sai de nós. Ele está aqui dentro. E ele fica triste.
ou ele fica alegre. É interessante que o próprio Deus disse para Jesus quando ele se batizou: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho satisfação. Então eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas. Eu tenho as minhas carências, você tem as suas carências. E nós não podemos brincar com elas. Esta é uma arma poderosa do inferno. Quando o diabo quer derrubar você, ele vai aí, na tua carência e nas tuas fraquezas. Quais são as nossas armas para lutar contra isso? Nós temos a oração, por isso o diabo não quer que você ore, porque quando você ora, você é um perigo para o inferno. O diabo não quer que você jejue, porque quando você jejua, você mortifica a tua carne, fica mais sensível à voz de Deus, e se empodera no Espírito Santo. Não conheço ninguém que venceu os seus pecados sem jejuar. Não conheço. O jejum é uma prática constante da nossa vida. O que é o jejum? É a deliberação voluntária daquilo que nos dá prazer em receber como alimento. Você decide, durante um determinado tempo, não comer. E parece ser algo assim, muito óbvio. É tão óbvio que você não consegue fazer. Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja nós temos já 2 pessoas que estão fazendo jejum de 3 dias e 3 noites comigo. Começou comigo, e agora nós já temos 2 irmãos que, numa direção do Espírito Santo, não fui eu que pedi, não influenciei, mas Deus falou com eles, e eles estão fazendo também jejum de 3 dias e 3 noites sem comer. É um jejum parcial, nós tomamos água, mas não comemos. Preste atenção, olha as armas de Deus: o jejum, a oração, a leitura da palavra. E quando você fala de leitura da palavra, não se trata de você ler um versículo e fechar a Bíblia. Você precisa aprender o que é meditar na palavra, confessar a palavra, declarar, decretar, pronunciar, profetizar a palavra. A igreja precisa aprender. De acordo com a tua necessidade, separa lá o versículo, lê e relê várias vezes por dia. Pega o versículo, escreve num pedaço de papel, ou deixa lá no bloco de notas do teu celular. E você precisa colocar o olho naquilo que você escreveu. Olha o que diz em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Diz assim: Josué 1, 8. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Preste atenção. Eu preciso falar dessa palavra o tempo todo. Antes de falar com os outros, eu preciso falar comigo. Os meus ouvidos precisam me ouvir falando a palavra. Antes, medita nele de dia e de noite. Você tem que contemplar aquilo que está escrito. Porque quando você medita, você contempla o Deus que opera tudo em todos. Que fez o que fez no passado, que pode fazer no presente, certamente fará no futuro. Para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Preste atenção. Se eu não conheço a Bíblia, eu não vou ter este cuidado. Eu vou viver
de forma aleatória. A minha consciência pode me guiar, como não. A maior parte das vezes nós somos guiados e destruídos pela nossa carne. Porque a carne não nasceu de novo. O diabo ele vai tirar proveito da tua carne, preste atenção. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso fortalecer a minha carne. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Preste atenção. Vai dormir, hein, Lucão? Encontrou um ombro macio de mãe para apoiar, daqui a pouco ele está roncando. Aí diz assim, ó, olha só, porque então farás prosperar o teu caminho. Quem é que vai fazer prosperar o meu caminho? É Deus? Então farás. Eu vou fazer o meu caminho prosperar quando eu aprender a ter a palavra de Deus na minha boca, a meditar, a contemplar Deus através da sua palavra. Isso vai me levar a ter uma vida regrada de vigilância e de cuidado para que eu ande lá, em retidão e justiça, na presença de Deus. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que é bem-sucedido? Sucesso. Tem uma Bíblia que diz, e serás bem-sucedido, e serás sucesso. Aí tem gente que, eu não gostei dessa palavra sucesso, porque a palavra sucesso, ela tem uma conotação do mundo. Preste atenção, o mundo roubou muita coisa da igreja. Deus é um Deus do bem-sucedido, do sucesso, daquilo que dá certo. E diz o quê? Que quando eu faço a minha parte, eu vou ver uma manifestação gloriosa de Deus na minha vida. Então, é a arma de Deus. Eu preciso dessa arma poderosa na minha vida. Amém? Agora, um outro versículo que eu gostaria que você lesse comigo também, está em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Nós lemos há pouco que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, amém? Olha o que diz agora esse versículo. Quem pratica o pecado do diabo, não tem meio termo. O apóstolo João, ele diz, quem está na prática do pecado, quem não mudou de vida, quem continua do mesmo jeito, é do diabo. Eu não vou perguntar se você é de Deus ou se você é do diabo, porque você vai falar que é de Deus, eu sei disso. Amém. Aleluia. Glória a Deus, porque você é de Deus. Agora, se nós somos de Deus, nós temos que manifestar um testemunho de quem é de Deus. Então o pecado não é um testemunho de quem é de Deus. Porque você pode falar que é de Deus, você pode usar a camiseta de Jesus, você pode ter adesivo no teu carro, você pode ouvir louvor, mas se você dá mau testemunho lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá na loja, lá no escritório, nada disso valeu. Por quê? A Bíblia diz que aquele que vive pecando é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. E aqui o apóstolo João, ele não passa pano. Ele não passa a mão. Ele está dizendo, a igreja precisa saber disso. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Então a palavra diz, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, Jesus, para destruir as obras do diabo. Então, se tiver obra do diabo ainda na nossa vida, vai ser destruído.
E se nós tivermos lá algum pecado secreto, oculto de estimação, Cristo se manifestou para destruirmos toda e qualquer obra maligna do inferno em nome de Jesus. Imagina como agrada a Deus quando nós somos verdadeiros, diga aí, verdadeiros, honestos, sinceros, íntegros. Como agrada a Deus. Amém? E eu sei que alguns têm dificuldade com isso, mas a Bíblia diz que a gente tem que se policiar. Preste atenção, nem tudo que a gente faz sem disciplina. O tempo todo você tem que se disciplinar. Por que você coloca o relógio para despertar, para ir trabalhar? Você estabelece ali uma disciplina. E quer ver como a tua carne fala? Dorme mais 5 minutos. Programa o celular. Aí você dorme mais 5. Aí você acorda. A carne fala de novo. Dorme mais 5. Aí você programa o celular, dorme mais 5. Daqui a pouco o relógio fala... Daqui a pouco a carne fala de novo. Dorme mais 5. Quando você vê, perdeu a hora. Então preste atenção. A carne fala. A gente fica satisfeito com um prato de comida. Mas a carne quer mais. Aí você come 2. Tem gente que come o que não cabe. Tem gente que come e passa mal. E qual o resultado, a consequência de comer fora da medida? Obesidade. Vou até murchar minha barriga agora, falar isso. Que a gente tem que dar testemunho, não é? Então, a carne sempre quer mais. Preste atenção, a carne, ela é insaciável. Tem gente que fala, eu bebo socialmente. Nunca bebe socialmente. Porque depois vem o segundo copo, depois o terceiro. Então começa com uma dose, vem um copo, vem a garrafa, o garrafão, daqui a pouco o alambique. E é assim com tudo. O diabo ele trabalha muito com compulsão. Isso vira um vício. E a gente não entende que por detrás da escravidão da carne, do domínio da carne, está uma ação maligna. Por exemplo, a gente chega aqui, a gente diz, Deus, me dá saúde. A gente não ora assim? Eu oro. Aí um dia eu estava orando assim, Deus falou assim, dá uma olhada na tua alimentação. Eu falei, Deus, eu estou comendo muita porcaria. Aí eu oro para Deus da saúde, mas eu estou me matando. É ou não é? Tem aquela bebida do Satanás, uma que vende aí chamada Coca-Cola. O nome já fala, é caca. Mas a gente gosta. E a gente está se matando. É ou não é? A gente gosta de gordurama. É ou não é? A gente gosta de gordurama. A gente gosta de, sabe? Come, se empanturra, quase se mata. Quase tem congestão depois. Então é assim que o inimigo trabalha. A gente pede saúde para Deus, mas a gente acaba destruindo o nosso corpo. A gente não tem uma alimentação balanceada. A gente come só porcaria. Aí a gente tem aquela sensação de saciedade, só que nós não estamos nutridos. Por exemplo, tem um salgadinho. Outro dia eu entrei dentro do carro e falei, misericórdia, o que aconteceu dentro desse carro? Jesus amado, era pior do que enxofre do Satanás. A Jana comprou aquele, chama Cocositos no supermercado. Gente, aquilo é um fedor. Você abre aquele pacote de coisinha para comer. Eu não sei o nome daquela praga.
Eu só sei que, gente, recende o lugar. É mais fedorento. Mas lembra o cocôzito, não lembra? É terrível, amados. E a gente come aquela porcaria. Você sabe qual é um dos alimentos mais cancerígenos que existe? Sabe qual é? Batata frita. E nós gosta. Aquela batatinha frita que a Nice faz. Você não faz aquela batatinha de mãe, cortadinha. A Nair faz. A Rose faz. Ou fazia, né? A Rose está trabalhando bem a alimentação de um tempo para cá, não tá, Rose? Ela, o Toninho, né? Às vezes a gente vai na casa de alguns irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. A gente vai na casa de alguns irmãos para se consagrar. Não é? Chega lá, põe uma lentilha no prato, 3 grãos de arroz, um fiapo de não sei o que e uma ervinha em cima. Você olha para aquilo lá e fala, Jesus, a barriga já está roncando antes de comer, está reclamando já. Aí você olha para a panela e pensa assim, é pouco para mim. A panela conversa com você. Tem gente que gosta de ser chique, não é? Vai naqueles restaurantes refinados, não é? O prato tem aquela apresentação maravilhosa, mas a comida não suja nem a cova do dente. Mas está tudo bem. O que nós precisamos pensar é que nós precisamos aprender a ter disciplina para não morrer antes da hora. Amém? Então a Bíblia fala do corpo como casa espiritual, morada, residência de Deus. Amém? Pergunta: você limpa a sua casa? De vez em quando, sempre, quase nunca? Olha o que eu vou te falar. Se você limpa a tua casa, você precisa limpar a tua casa espiritual. A maior parte das vezes que uma pessoa vem para a igreja, nós perguntamos a respeito das suas práticas religiosas antigas, lugares que ela frequentou, cultos que ela prestou, sacrifícios, rituais, liturgias. Nós perguntamos, por quê? Porque uma parte da faxina tem que se fazer aí, ou começando por aí. Então, nós precisamos fazer uma limpeza. Então tem um monte de coisa que a gente vai precisar trabalhar. Olha o que diz em Provérbios 26, 2. Como passarinho no seu vaguear, e como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Sabe o que significa isso? Para se estabelecer a maldição, a sentença e a condenação, precisa de direito. E é você que dá esse direito. Legalidade, é você que dá essa legalidade. Brecha, é você que dá essa brecha. Porta aberta, e é você que dá essa porta aberta. Então você precisa pensar assim: o que me suja, o que me contamina, o que me impregna. Você sabe o que é impregnar? Eu vou te explicar em poucas palavras. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. De sair do banho, cheiroso, passar na cozinha, e a mãe está fritando peixe. O cabelo que foi lavado e seco, fica cheirando a gordura de peixe. O corpo fica fedendo a peixe. Onde você vai, as pessoas dizem assim: comeu peixe no almoço hoje? Mas como é que você sabe? Porque as suas vias
olfativas, elas trancam e você deixa de sentir o cheiro. Mas quem chega perto de você, sente. Comeu peixe hoje no almoço, sardinha. Fala até o nome do peixe. Porque impregna. Então, olha só. O pecado, ele suja e não sai com sabão. Suja. Contamina. E não sai com qualquer vacina, não. Não é qualquer antídoto que resolve. E impregna. Gruda na pele. É por isso que precisa de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que atua na área, que é consagrado para isso, que tem conhecimento nesse ministério para poder ajudar estas pessoas a romperem suas vidas. Como você vive? O que você pensa, sente e fala? Comportamentos que agradam e desagradam a Deus. É por aí que o inimigo entra. Vou repetir. Pensamentos, sentimentos, palavras. Você sabia que quando você abre a boca e diz alguma coisa, você está fazendo um acordo com Deus ou com o diabo? Com a sua boca você estabelece uma aliança, um acordo, um pacto, um concerto. Você precisa saber o que fala. Nem de brincadeira você pode abrir a boca e falar alguma coisa. Jesus disse que daremos conta de cada palavra dita, cada palavra vil, cada palavra frívola, cada palavra leviana. Nós daremos conta, ou seja, palavras não morrem. Então nós devemos tomar muito cuidado, como homens e mulheres de Deus. Eu sei que às vezes você fica tentado de falar do pastor, mas você tem que morder a língua. Cuidado para não morrer envenenado. Você fala, eu não vou falar do meu pastor. Eu sou intercessor, eu vou abençoar a vida dele. Eu não vou falar da igreja. Eu não vou falar dos irmãos. Porque tem gente que tem tanta liberdade com o diabo, que o diabo não tem nem mais trabalho. A pessoa não é serva de Deus, ela é serva do diabo. Então um constrói, o outro destrói. Um levanta, o outro derruba. O pastor prega, tem gente que desprega. Uma vez, eu senti falta de uns irmãos na igreja. E não eram poucos irmãos, eram muitos irmãos. E eu peguei alguns dos nossos líderes, coloquei no carro, e nós fomos na casa desse irmão. Chegou lá, do portão dava para ouvir diante do trono. O som estava no último. Chegamos lá, torta de frango, gelatina, bolo, salgado. Até eu fui tentado, falei, no próximo domingo eu vou vir para cá, não vou na igreja não. E os rebeldes todos lá, fazendo de conta que estavam buscando a Deus. Era um grupo paralelo. Então, o que o pastor pregava na igreja, eles despregavam lá. E eu vou dizer para vocês, estes irmãos não ficaram na igreja, se desviaram, e a maior parte deles se perderam. Quem não se perdeu foi pela misericórdia, mas é um número assim, pequeno. Porque estava fazendo o que era da vontade de Deus no meio da igreja. E tem gente que é simples. São os incautos, são os neófitos, os recém-plantados. Porque quem é das antigas, falou, opa irmão, isso aí não é de Deus não. O inimigo está te usando, para com isso. Deus não está nesse movimento não. O nosso lugar é na igreja, hoje é dia de culto. Tem gente que fala assim, ó, vamos visitar outra igreja hoje, no domingo, dia de ceia. Isso agrada a Deus? Não. É dia da família estar reunida. Agora,
Por onde que o inimigo entra? Sentimentos. Raiva. Ódio. Ira. Desejo de vingança. Mágoa. Ressentimento. Espírito não perdoador. Aí você fala: ô pastor, mas o crente não pode sentir isso? Poder pode, mas não deve. Tem coisa que você precisa se policiar. Porque o diabo sempre vai trazer um sentimento de justiça própria. Você vai defender o seu ponto de vista. Você vai bater o pé. E vai dizer: não, essa pessoa não está com a razão. Então eu tenho o direito de ficar com raiva. Eu tenho o direito de ficar com ódio. Porque assim, evolui, começa com a raiva, depois vira um ódio. Ou começa com a raiva, vem a ira e depois o ódio. Não é? A raiva é um sentimento primário. Depois vem a ira. A ira é explosão. Aí depois vem o ódio. Ódio mortal. Já viu crente falando isso? Eu estou com ódio mortal. Não é? Ele até romantiza para ficar mais bonito. Ódio mortal. A minha vontade de matar, pastor. Pastor, você já sentiu esse sentimento? Já fui tentado. O que eu fiz? Entrei na presença de Deus e disse: Deus, quem sou eu para levantar a minha voz contra esta pessoa? Não vou ousar abrir a minha boca para amaldiçoá-la. Eu sou um homem de Deus. Muitas vezes o diabo diz: abre a boca e amaldiçoa. Eu digo: não, eu vou abrir a boca e abençoar. Às vezes chorando, com o coração sangrando. A pessoa, ela fez realmente algo que o diabo tentou me ferir assim profundamente na minha alma. Mas preste atenção, a minha alma está cercada por muralhas de fogo, muralhas de proteção. O inimigo não pode entrar. Eu não permito, eu não deixo, eu não aceito. Eu sei quando é ele. Eu digo: Deus, eu decido perdoar esta pessoa. Ela me caluniou, injuriou, difamou, julgou, censurou, criticou, está execrando a minha imagem publicamente. Mas eu não tenho reputação, eu morri para mim mesmo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Pai, eu perdoo. Esta pessoa não sabe o que faz. Aí eu faço uma outra oração. Essa oração é poderosa. Eu digo assim: tudo que eu quero para mim, Senhor, eu desejo em dobro para esta pessoa. Aí vai para ela, ela não recebe, aí volta tudo para mim. A Bíblia diz: dá a paz. Se a pessoa não receber a paz, vai voltar para você. Aí você diz: eu perdoo, eu libero, eu abençoo. E por último eu bato um papo com o diabo e digo assim: diabo do inferno, você pensou que ia me paralisar com isso, que ia roubar minha paz, minha alegria, tirar minha fome, vontade de viver, as minhas bênçãos, mas você não vai. Eu decido perdoar. Eu limpo o meu coração. Eu perdoo 70 vezes 7. Amém? Aí vem, vou repetir: raiva, ira, ódio, desejo, vingança, mágoa, ressentimento, espírito não perdoador. O espírito não perdoador, quando pega o crente, estraga o crente, apodrece o crente. O crente: eu não perdoo, eu não quero perdoar. Eu atendi uma mulher, o marido dela tinha traído ela. Ela foi para o atendimento. Aí eu disse: irmã, você precisa perdoar o teu marido, do lado dele. Não porque o teu marido merece, mas porque você precisa. O perdão é algo que vai abençoar você, vai liberar a tua vida. Ela diz: eu perdoo. Graças a Deus. Está vendo, irmão? Ela perdoa. Só depois que eu fizer a mesma coisa que ele fez comigo. Vou botar uma gaia nele, muito bem dada. Tem um amigo dele aí que fica me cortejando. Já mirei, é ele.
Já estou trocando recado, mensagem. Te prepara. O chifre vai ser grande. E o camarada todo humildezinho lá, ô pastor, que o senhor não permita, né, que a minha mulher faça isso comigo. Eu falei, olha, ela sempre orou para Deus não permitir que você fizesse, você fez. A escolha é de cada um. E aí, pastor, como terminou a história? A irmã fez. Aí eu falei, irmã, existe uma diferença de você pecar como acidente de percurso e pecar premeditado. Até o crime premeditado, a pena é maior. Sabe aquele que premedita? O mentor intelectual do crime, aquele que planeja. E a pessoa planeja tudo na cabeça dela, não é? Não bota uma lingerie surrada, sem bichinho, rasgada, sem renda, esgarnecida, com fundilho detonado, não. Sutiã meia taça, espartilho, cinta liga meia 3/8, fio dental. Vai preparada para o crime. Agora, olha só, porta de entrada, ciúme. Ai, pastor, tem um bocadinho de ciúme. A Bíblia fala para não arder em ciúme. Tem gente que arde, queima, lateja. Tem gente que tem ciúme da sombra. E o diabo entra por aí. Por quê? Ciúme é desconfiança. Ciúme é o quê? Insegurança. Então você tem que ser bem resolvido com você e com o outro. Fala assim, ó, mozão, da minha vida, é o seguinte, vamos estabelecer aqui uma regra de convivência. Temos uma aliança, feita no altar diante de Deus, da terra e dos encardidos. Então, não quebra essa aliança não, anda direito, anda você, eu ando também. Quando tiver uma tentação, é melhor você confessar para mim a tentação do que ter que confessar o pecado. E está tudo certo. Amém? Uma vez, eu me lembro que tivemos uma situação, eu reuni uma família para poder conversar, e a filha tinha feito nudes. Não sei se você sabe o que é nudes, é tirar foto peladona. E ela tirou uma foto, uma não, várias. E a foto dela vazou para o time do Corinthians. Se fosse do São Paulo, ninguém ligava. Desculpa aí, Will. Brincadeira, brincadeira. Aí, eu chamei. E como é que foi que aconteceu? O irmão chegou e contou para mim, só que ele pegou o celular e colocou na minha cara e falou, dá uma olhada nisso, pastor. Gente, a imagem ficou na minha mente. Eu tive que chegar para minha mulher e falar assim, põe a mão na minha cabeça, expulsa esse demônio, para sair essa imagem na minha cabeça, esse registro do inferno. E eu reuni com a família, aí a família, imagina, minha filha não ia fazer um negócio desse. Aí eu perguntei para a menina, e aí filha, você fez isso ou não? Não, jamais. Eu falei, por acaso, essa aqui é você. A exposição é o último estágio para perdão e conserto dos nossos pecados. É o último estágio. Quando Deus te expõe é para não te perder, é para te resgatar, é para te salvar, é para te libertar. Então muda de vida antes da exposição. E quando Deus, por exemplo, não te expõe é porque Ele está resguardando não você, mas a sua palavra, o seu reino. Amém? Ciúme, inveja, espírito de manipulação.
Inveja, crente não tem inveja? O irmão chega com um jaguar aí no pátio da igreja. Um jaguar, né, Rui? Aí chega com o jaguar lá, o irmão fala, que carro é esse aí? Jaguar. Ele entra na internet para ver quanto custa. Tem uns irmãos desavisados que chegam para nós quando a gente compra carro, fala, comprou financiado ou pagou à vista? Eu cheguei, quando eu comprei o meu, cheguei aqui no estacionamento, vendi o carro da Jana, vendi o meu, tinha um dinheirinho, comprei. Aí o irmão chegou, olhou o carro, deu uma volta. Carro novo, pastor? Falei, carro novo. Pagou quanto? Financiado ou o senhor pagou à vista? Por enquanto, irmão, não tem dinheiro para pagar à vista. Foi na Bíblia mesmo, né? No carnezão. Eu falei, por que você está perguntando, irmão? Vai pagar? Ele falou, vou. Deus falou comigo. Aí ele pagou a primeira parcela, não perguntou nem quanto era. Irmão, fiquei tão feliz, porque eu vinha dirigindo dizendo, Deus, como eu vou pagar a primeira parcela? Mas está nas tuas mãos. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu precisava trocar o carro, tinha passado da hora, Senhor, né? A gente faz essas orações espirituais. Aí o irmão pagou a primeira, amados. Fiquei feliz por demais da conta. E ele falou, pastor, fui tão abençoado esse mês que eu quero pagar mais uma. Irmãos, eu levantava de madrugada só para orar para esse irmão. Aí, meus amados, sabe o que ele fez? Pagou a terceira, pagou a quarta, pagou a quinta, e eu orando, Senhor, só falta tantas. Mas a gente é muito presunçoso, né? O irmão pagou 5 parcelas, amado. 5 parcelas. E eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Sempre é assim, ó. Deus vai usar alguém para te abençoar. Sabe aquela pessoa que tem espírito de porco? Que é orgulhosa? Eu não gosto de depender de ninguém. Essas pessoas são as mais quebrantadas. Deus põe lá no moinho, vai lá para a casa do oleiro, Deus quebra. Aí, eu digo, não, o Senhor pode usar quem o Senhor quiser para me abençoar. E eu estou aberto para ser abençoado, porque eu sou bom solo, diga eu também. Amém? Agora, olha, ciúme, inveja, não é? Ah, comprou carro branco, branco é táxi, comprou carro preto, ah, carro preto é funerário, comprou carro vermelho de mulher, é desse jeito. Mas por quê? Porque tem que falar alguma coisa, esse irmão é barbeiro, esse irmão é pezão, esse irmão vai bater o carro. Irmão, você devia ter comprado um carro meia-vida, usadão, para você trombar. Tem irmão que é invejoso. Arruma emprego, esse irmão não gosta de trabalhar não. Pastor, vai ficar um mês, garanto para o senhor. Eu falo, ô seca pimenteira do inferno, para de amaldiçoar o irmão, vamos quebrar essa maldição. Diga, eu quebro. O que é, pastor? Não, eu falando para o irmão. Aqueles que estão dormindo repete, né? É sempre assim. Aí ele pegou e disse assim, fala aí, irmão, eu quebro essa maldição que eu lancei. Não é maldição, é maldição sim, irmão. Por que você não profetiza que ele vai ficar muito tempo, vai ser promovido, vai ganhar muito dinheiro lá? E vai ser o melhor dizimista da igreja? Melhor não, maior, né? O maior dizimista da igreja. Não profetiza isso, profetiza maldição. Ó, sempre que você quebrar uma maldição, você tem que substituir a antiga confissão por uma nova, amém? Entenderam isso? A última declaração cancela a primeira. Está entendido? Porque você não percebe, mas o tempo todo você está declarando alguma coisa, profetizando alguma coisa, liberando alguma coisa, fazendo acordos, lembra que eu disse? Então olha lá, ciúme, inveja, espírito de manipulação, controle e possessão. Tem até dentro da igreja. Quando tem panelinha, o que é isso? Espírito de manipulação, controle. Vem sentar com nós, não vai lá não.
Não cumprimenta não, nem olha na cara. Ah, irmãos, eu levanto desse grupeco e vou sentar onde Jesus está. Ali é a rodinha do Satanás. Deus não está nisso não. Sabe, a gente tem que ser amoroso com os irmãos, com os novos, com aqueles que estão chegando. E principalmente com aqueles que precisam da nossa misericórdia. Como que o mentiroso vai aprender a andar na verdade? Andando com quem é verdadeiro. Você tem que andar com ele. Como que o pecador vai aprender a ser santo? Como que o pecador vai aprender a ser santo? Andando com você que anda em santidade. Ele vai olhar para o teu testemunho e vai dizer, eu quero ser igual a você, viu? Aí você imita Jesus. Paulo não dizia assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ó a responsabilidade. Ele chama para ele. Ele está dizendo, sede meus imitadores. Ele não podia falar, sede imitador de Cristo. A gente não faz assim? Ô irmão, olha para Jesus, viu? Não olha para mim não. Eu sou um pobre pecador. Então, cuidado com esse espírito de manipulação. A pessoa só pode ser meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu chegado, minha chegada. Não, aqui é uma família. Amém? Então, cuidado com o espírito de manipulação. Uma vez, eu estava numa loja, comprando lá uma roupa, dando uma olhada. Ó, me dá muita olhada, né? Aí, tinha lá, o pessoal da igreja lá, fazendo compra. Aí tinha uma pessoa que era da manipulação. A pessoa falou, eu gostei dessa roupa. Eu falei, não compra essa não, compra essa daqui que eu gostei. Quem que vai vestir? Ela fazia a pessoa comprar roupa que ela gostou, e a outra falou, não, eu gostei da azul. Ela falou, não, leva amarela. Não! Qual que você gostou? Põe lá, fica, para ver se fica bem. Vendedor, não pergunta para vendedor. Vendedor olha para você, parece um botijão de gás. Vestido. Aí, tá lindo! Não, não tá, não ficou bom para você. Troca! Em nome de Jesus. Né? Não tem nenhum filho de Deus espantalho. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse espírito de manipulação. Por quê? Presta atenção. Isso foi engraçado uma vez no ministério. Mulher não gosta de usar roupa igual, gosta? Não gosta. Mas tinha 3 irmãs vestidas igual na igreja uma vez. Eu falei, é trio parada dura? O que é? Não é? Às vezes é uma apresentação, um show, eu não sei. Ela falou, não, é que nós somos assim, tão irmãs, que nós decidimos nos vestir igual. Eu falei, opa... Ideia de quem? Ah, já olhei lá. Personalidade dominante. Era a pessoa que mandava em todo mundo. A pessoa bocejava e falou, boceja vocês também. Aí vinha, olha lá. Aí ela dormia e falou, estou com sono, vou dormir. Dorme você também. Dormia, outro, dorme também, dormia. Fala assim, eu não vou no culto hoje. A outra fala, eu também não. Aí liga, pô, eu também não vou. Aí ninguém vem. Porque é espírito dominante. É desse jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse espírito de manipulação. Porque a gente acaba prejudicando o reino de Deus. A gente rouba a fé do coração do irmão. Aí tem o espírito de manipulação, tem o espírito de controle e tem o espírito de possessão. O de possessão é posse, amados. A pessoa se sente dona da outra. Por exemplo, tem relacionamento que o camarada ele tem, não é amor, é sentimento de possessão. Ele quer controlar tudo. A pessoa está no banheiro, quer que a pessoa tire uma foto do que ela está fazendo no banheiro. Aí tira a foto da vela acesa na privada e canta parabéns. É ridículo. Espírito de possessão. Amados, nós temos que nos libertar disso, amém? Agora, tomar cuidado com a mentira, falsidade e engano. A gente nunca admite que a gente mente, engana e finge.
Mas o que crente fariseu mais faz é isso. Por exemplo, encontra a irmã lá na frente e fala: nossa, irmã, você está muito linda. Aí chega aqui e fala: você viu, irmã? Ó, comprou o vestido na porta de loja. Esse sapato é de promoção, eu vi. Baratinho. Vai descolar tudo. Você viu o cabelo que ela fez? Cortou, estragou. Né? Vou ver que cabeleireira que ela foi perguntar para não cair, né? Lá fora diz que a irmã estava linda. Aqui dentro deu nota 0. Mentira. Engana, finge. Você também não vai ser sincero, ó, irmã, vou falar a verdade, hein? Você fez caca no seu cabelo. Não fala nada. Não fala. Cuidado com essa sua super sinceridade. Preste atenção, eu li um livro uma vez que me ensinou isso. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Sabia? Nem tudo que você pensa, fala. Tem Tiago? A irmã está dizendo que está lá em Tiago também. Então, preste atenção, nem tudo. E a gente acha que isso é virtude. Não é virtude, é defeito. Você tem que pegar e se policiar. Não é? E por que, gente? É tão fácil a gente ganhar alguém para Jesus. É tão difícil ganhar alguém para Jesus, mas é tão fácil perder, ou não é? Eu lembro que um dia terminei o culto. Eu estava usando uma gravata mostarda. Eu tenho ela ainda. Quando eu vier, você vai se lembrar do que eu estou contando. E eu fiz o culto, achei que eu estava abafando. Aí, uma irmã veio até o altar assim e falou: pastor, posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode, claro. Falou: essa gravata está ridícula. Eu falei: mas desde quando a irmã virou crítica de modas? Eu tenho que usar o que eu me sinto bem. Até agora eu estava me sentindo muito bem com essa gravata. A partir de agora eu vou pensar 2 vezes para ver se combina a roupa. É ou não é? Igual perfume. Você coloca um perfume, a pessoa não gosta, fala: nossa! Eu dei um fora uma vez. E dos feios. Por isso que eu falo, a gente aprende apanhando, é ou não é? Esse dia eu merecia. Eu entrei numa papelaria lá no Parque dos Estados. Eu falei: moça, que desinfetante gostoso, qual é? Ela falou: é meu perfume. Tem um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo, é ou não é? Gente, como é que eu dei uma dessa? Encontrei uma advogada amiga minha na praça, virando a esquina ali da praça. Eu falei: oi, Márcia, tudo bem, doutora? Como que você está linda? Está grávida? Ela falou: não, eu estou gorda mesmo. Eu falei: gente, eu não me conformo, sabe? E na igreja eu sou assim recordista, sabe? Uma vez eu estava pregando, foi um pastor na igreja assim, bem cheio de unção, sabe, unção acumulada? Ele era bem grandão. Aí as nossas cadeiras eram tipo daquelas de plástico. E eu sabia que a cadeira ia abrir as pernas, que ia quebrar. E eu incomodado, eu cheguei. Gente, eu podia ter chamado alguém, falado no ouvido, pedido para dar. Eu falei: irmão, bota 4 cadeiras, uma em cima da outra. Essa cadeira é fraca, irmão. Essa cadeira não vai aguentar. Essa cadeira vai quebrar, irmão. Você vai cair aí. Você vai se matar, irmão. Põe umas 4. Ainda bem que ele era pastor, meu amigo. Ele levou de boa. Ele falou: Roberto, você perde a piada. Você perde o amigo, mas não perde a piada. Eu falei: não foi, o duro que foi de impulso. Eu não falei por mal, né? Foi sem querer. Amém? Ó, a gente falou a respeito das brechas. Legalidade, direito, porta aberta. Amém? Aí a gente falou a respeito de sentimentos, pensamentos e palavras.
E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a área sexual, que é a profanação do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 e 16. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Então, olha só, a pessoa que comete o pecado sexual, ele peca contra o seu próprio corpo. Ele faz algo com sentido, e ele faz algo debaixo de uma influência muito forte do inferno. Um dos pecados assim que o diabo mais usa contra os seres humanos é o pecado na área sexual. E a maior parte das pessoas, elas não admitem que tem uma vida sexual pecaminosa. No mundo, não existe isso. No mundo, o sexo é algo liberal. E cada um faz aquilo que quer. Não é? Depois vai levantar a bandeira de aborto. É só não pecar. É só não fazer do jeito que faz, como faz, porque tem as consequências. Não estou falando, cada caso é um caso. Mas é muito triste quando a gente tem que tratar certos assuntos e a pessoa trata com tanta naturalidade. Não é? Hoje, pílula do dia seguinte é como se vendesse na conveniência do posto de gasolina. Não é? Pessoa pronta, pílula do dia seguinte, pílula do dia seguinte, pílula do dia seguinte. Então, nós crentes, lavados, remidos, purificados, santificados pelo sangue do Cordeiro, nós que somos de Jesus, nós entendemos que não podemos ter uma vida dissoluta. Nós entendemos que o sexo é para o casamento. Não é para compensar suas carências, suas frustrações, necessidades. Agora, 1 Coríntios 6, de 18 a 20 também diz assim: fugir da imoralidade sexual. Presta atenção. A Bíblia diz assim, ó: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Com respeito ao diabo é para você enfrentar, você vai resistir e ele vai fugir de você. Mas com respeito à carne, ele fala para você fugir. Lembra de José? Perna para quem tem, largou a roupa lá na mão da cavalona, saiu quase que sem roupa. Mas fugiu do pecado. Ele não trocou, preste atenção, quando você for pecar, você tem que pensar assim: eu não vou trocar o que Deus tem para mim por 5, 10, 15 minutos de prazer. Não vou. Não vou trocar por uma aventura. Não vou. Porque não vai valer a pena. Você paga um preço às vezes de dias, semanas, meses, anos, por conta do pecado, da consequência do pecado, da sequela. Ó, o pecado deixa muita gente sequelado. Enquanto não tem a intimidade, eles vivem de uma forma. A partir do momento que tem intimidade, se estabelece um laço de alma. Para quebrar isso, amados, vocês fugir da imoralidade sexual, ou seja, fugir da prostituição. E a gente pensa que prostituição é ficar rodando bolsinha na esquina. Não. É o sexo fora do casamento.
a pessoa acaba se prostituindo e ela acaba cometendo fornicação ou adultério. Ah, pastor, isso é muito careta. Pois é, são princípios. Fique à vontade para quebrar os princípios. Quem quebra os princípios vão quebrá-la lá na frente. Então diz assim: fugir da imoralidade sexual, da prostituição. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário, o templo, a casa do Espírito Santo, que habita em vós, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Isso é forte, não é, gente? Eu não sou de mim mesmo. Então eu não posso ter esse direito, gente. Porque essa prostituição, antes de tudo, é contra o próprio Deus. É algo que você faz contra você, no próprio corpo. Mas é algo que afronta diretamente o próprio Deus. E diz mais: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha como é forte. Eu não glorifico só com a boca. Chegar aqui é fácil, não é? Glorificar com a boca. Agora lá fora eu tenho que glorificar com o meu corpo. Eu tenho que me resguardar. Eu tenho que me consagrar. Cuidado então com a promiscuidade, depravação e perversão. O que é a promiscuidade? É a prática de manter relacionamentos sexuais frequentes com diferentes parceiros. Depravação, um desvio grave de comportamento considerado vulgar ou extremamente viciado ou degradação moral. Perversão sexual é um termo frequentemente ligado à psicologia e à psiquiatria clássica, que descreve comportamentos, desejos ou práticas sexuais que desviam significativamente do que é considerado normal, bíblico e aceito ou permitido por Deus. Eu tenho aqui algumas práticas de culto. Eu não vou, ou até vou, eu vou correr um pouquinho para eu poder compartilhar com vocês, assim eu encerro essa ministração de hoje. Outra porta aberta para os espíritos entrar são as práticas ligadas ao culto. Olha só, crendices e superstições parecem inocentes, mas só parecem. Por quê? É uma invocação do poder espiritual. Alguém fala alguma coisa, a pessoa, opa! Bater 3 vezes na madeira, o que é isso? É uma invocação de um poder espiritual. E a pessoa tem lá várias coisas que ela faz, que aprendeu, que ouviu, que viu, e ela traz para a vida dela. E tudo isso é porta aberta. Uma vez, eu estava na casa de um irmão, estava chovendo, ele falou, peraí pastor, vai parar a chuva. Ele pegou um punhado de sal, foi lá no quintal e fez uma cruz de sal. Eu falei, que é isso, irmão? Gastou sal. Ele falou, não, vai parar a chuva, quer ver? Eu falei, eu vi na Bíblia Jesus fazendo isso já. Jesus queria que parasse a chuva, ele fez uma cruz de sal e a chuva parou. Eu falei, não está na Bíblia isso, pastor. Eu falei, então, por que você faz? Não está na Bíblia. Ele aprendeu isso. E aprendeu de onde? Cuidado, são portas abertas. Acender vela, incenso. Invocações, deprecações, cuidado. Agora, falo também do ritual isolado ou prática de culto secreto ou público. A pessoa ela invoca os espíritos. Êxodo 23 diz, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não te curvarás a elas, não te prostrarás, não darás culto. E a pessoa faz tudo errado.
Deuteronômio capítulo 6, versículo 14: não seguireis outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem ao redor de vós. Isaías 45, 5: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, parece só, mas não é. Mas o final destes caminhos é a morte. Existe um leque hoje de opções para você buscar em nome da fé, mas Deus não está em todos eles. Quer ver? Se eu quiser ir para São Paulo, eu não posso pegar a Fernão Dias sentido a Belo Horizonte. Esse caminho não vai me levar para São Paulo. Eu preciso pegar Fernão Dias sentido São Paulo. Então nem todos os caminhos são corretos, são certos. Cuidado. Uma outra coisa para encerrar, Provérbios capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha só, por que tem gente dentro da igreja que nunca prospera? Olha o que diz a Bíblia: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então nós temos que ter essa disposição de confessar e de deixar arrependidos. 1 de João capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, é uma palavra dirigida à igreja, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Vamos ficar de pé. Diga assim comigo: Deus, eu quero me limpar nesta noite. Eu quero te pedir perdão e confessar os pecados que eu me lembro e os que não me lembro. Que nenhum deles possa ter legalidade, direito e ser porta aberta e brecha para trazer maldição, sentença e condenação na minha vida. Eu quero aqui declarar que nenhum espírito do diabo tem força comparada com o Senhor. Não tem mais domínio sobre mim. Não tem mais controle. Eu sou livre, porque a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu declaro, Senhor, que eu estou livre na minha alma. Cura as minhas feridas. Cura, Senhor, os meus traumas, complexos, tormentos, crise de identidade. Eu quero, Senhor, andar contigo e viver uma vida consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: todo e qualquer demônio do inferno que me aprisionou até hoje, a partir de agora eu declaro estar livre em nome de Jesus. Amém? Sentai-vos. Antes de... Pode sentar um pouquinho. Antes da gente fazer a última oração, eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. É muito importante o seu amor para com Deus. E o seu amor é manifesto, como disse o apóstolo João, não só de boca, mas de coração. Que você possa sempre ter este compromisso santo com Deus. E você não precisa de ninguém para te lembrar que você tenha o Espírito Santo que vai te dirigir para você sempre ser uma coluna forte na casa de Deus. Queira ser próspero, queira ser abundante, queira ser bem-sucedido, queira ser abençoado, porque quando você é,
eu tenho certeza absoluta que você vai honrar o teu Deus mais do que você tem honrado. Separe então o teu melhor. Se você não trouxe hoje, traga domingo. No domingo nós traremos para a casa do Senhor a nossa oferta da ceia, que é a nossa oferta especial. Muitos irmãos têm deixado de praticar esse ato que Deus nos entregou lá atrás e que foi tão abençoador para as nossas vidas. Então ele só entrega o dízimo, só entrega uma oferta qualquer, mas ele não entrega aquela oferta que é especial, aquela oferta que é importante, aquela oferta que vai fazer a diferença. E nós precisamos fazer o que diz lá em Malaquias, fazer prova de Deus. Então entregue o teu melhor hoje. Se você não trouxe hoje, traga no domingo, em nome de Jesus. Amém? Separe o teu melhor enquanto nós vamos cantar este cântico. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vamos ficar em pé. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Antes de eu orar pelas finanças, eu gostaria de dizer para você se lembrar de trazer o seu quilo de alimento no domingo, para a gente fazer as cestas básicas para os irmãos que precisam de alimento. Amém? Nós temos esse projeto lindo que chama Mesa Farta, e eu gostaria que você pudesse contribuir, tá bom? Pode ter certeza que Deus vai abençoar a tua despensa para nunca faltar, vai abençoar a tua mesa para nunca faltar. Pai querido, abençoamos os dízimos e ofertas, pedimos que a tua graça se faça presente, teu favor, e que a tua igreja possa viver tudo aquilo que tu tens para cada vida, em nome de Jesus. Amém. E diga graças a Deus. Amém. Aqueles que estão em casa, nós nos despedimos aqui. Nós vamos orar pelos irmãos que vieram buscar a sua libertação, que precisam de algo especial da parte do Senhor. E nós vamos nos reservar ao direito de não transmitir. Então eu gostaria de me despedir e abençoar todos que estão em casa e os irmãos que estão aqui também. Deus abençoe.